Exatamente, Paula. Aí não dá nenhuma guinada no plano de voo que o Banco Central americano já está sinalizando, né? Isso parece que é o mais importante, que os mercados estavam aguardando mesmo. Não ter nada fora do que já estava na expectativa, ou pelo menos muito fora do que já estava na expectativa, acaba não mexendo no plano de voo do Banco Central americano, pelo menos para essa reunião. Como o Fed e o Jerome Powell gostam de dizer, né, os dirigentes e o Jerome Powell gostam de dizer, vai depender dos dados. Depender dos dados também acabou sendo o ponto central da fala de ontem da Christine Lagarde, quando manteve o Banco Central Europeu a taxa de juros lá na Europa, falando que precisaria monitorar dado após dado. Essa é uma tônica, né, dos bancos centrais, analisar os dados, principalmente por conta de um cenário bastante turbulento no cenário global. Inclusive reagindo, né, e também colocando no radar toda a situação do conflito lá no Oriente Médio, justamente por conta de uma escalada no conflito poder ser vocalmente inflacionária, né, ser uma questão bastante inflacionária, mexendo com os preços de muitas commodities, principalmente o petróleo. Inclusive hoje, né, alguns mercados já têm reagido a essa escalada no conflito, porque os Estados Unidos realizaram ataques no leste da Síria em resposta a outros ataques que as tropas americanas receberam na região. Esses ataques visaram instalações associadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, além de grupos aliados ao Irã. O presidente Joe Biden ordenou bombardeios de autodefesa depois de ataques anteriores que resultaram, inclusive, na morte de um cidadão americano, e outros 21 ficaram feridos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos alertou o Irã para não ameaçar as forças americanas e afirmou que novas medidas podem ser tomadas caso seja necessário durante esse conflito. E as tensões entre os Estados Unidos e o Irã também têm aumentado desde o ataque do Hamas a Israel. O ministro das Relações Exteriores do Irã advertiu os Estados Unidos em discurso na Assembleia Geral da ONU, em que ali não escapariam impunes se o conflito entre Israel e Hamas se intensificasse. Ele acusou os Estados Unidos de supervisionarem o que chamou de genocídio contra os palestinos. O alerta vem após os Estados Unidos culparem o Irã pelos recentes ataques de drones contra suas forças. O ministro declarou ainda que os Estados Unidos não seriam poupados caso o genocídio em Gaza continuasse. Fecha aspas. Esse aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã, além dos bombardeios americanos, já está mexendo aí com os preços do petróleo. O barril do Brent já subiu mais de 2% ao longo dessa sexta-feira, chegou a voltar para o patamar dos $90 o barril. A elevação dos preços foi bastante rápida, com os mercados reagindo à possibilidade do conflito se estender e causar alguma quebra na cadeia da commodity. Ontem, a gente lembra, os preços do petróleo chegaram nas mínimas de 2 semanas, com a percepção de que o conflito estava mais morno e que o adiamento das incursões terrestres de Israel a Gaza poderia trazer uma melhora no ambiente lá no Oriente Médio. No entanto, esse cenário acabou mudando um pouco nas últimas horas. A tensão segue no Oriente Médio com a escalada das acusações entre os Estados Unidos e o Irã. A gente, inclusive, nesse momento tem o barril do petróleo sendo negociado a $89,61 o barril, uma alta praticamente de 2% no barril do petróleo, e o que acaba trazendo, né, algumas expectativas, algumas cautelas para todo o setor, principalmente, né, para extensão desse conflito lá no Oriente Médio. Os analistas do mercado têm falado bastante a esse respeito, que, por enquanto, a guerra, o conflito lá no Oriente Médio não tem trazido grandes mudanças ou grandes cautelas, mas que a possibilidade de uma escalada no conflito, a saída do conflito das fronteiras de Israel, da Palestina, da faixa de Gaza para outros países, ou até mesmo o envolvimento do Irã, do Egito e de outros países da região nesse conflito, isso poderia trazer uma escalada muito forte e rápida
para o conflito, claro, impactando na cadeia do petróleo. Principalmente quando a gente fala da região ali do Estreito de Hormuz, quando a gente fala, de repente, até de uma possibilidade um pouco mais remota, mas de afetar o canal de Suez. Essa é uma situação que está sendo monitorada muito de perto pelos analistas do mercado. E, claro, né, qualquer tipo de tensão adicional na região poderia trazer o preço do barril de petróleo ainda mais para cima, né? Algumas pessoas, inclusive, né, a gente já trouxe aqui, chegando a falar a respeito de um preço de barril do petróleo 100, 110, 120 dólares o barril. Ainda não é o cenário, Paula, ainda não aconteceu, mas essa tensão com a entrada do Irã, a gente lembra essa semana que o Irã esteve sendo monitorado por conta de possíveis treinamentos que deu e que permitiu que o Hamas fizesse em seu território, isso monitorado muito de perto pelos Estados Unidos. Agora uma base americana sendo atacada, provocando a reação dos Estados Unidos. São questões pontuais, mas que têm trazido uma percepção de escalada no conflito. Ontem mesmo, né, o próprio embaixador de Israel falando sobre os Estados Unidos, o embaixador do Irã falando sobre os Estados Unidos, trazendo, né, um ambiente um pouco mais tenso para a região, o que poderia impactar nessa cadeia. TMC News. Informação que gera valor.